mais um programa e esse programa vocês não podem perder. Ele está incrível, porque a gente trouxe para essa bancada uma mulher que, além de ser uma amiga minha, é uma profissional incrível, porque ela é terapeuta, consteladora e agora ela é treinadora implacável. Lidiane Barbosa, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres Seguras. Privilégio, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo. Que convite lindo, Fran, tá com duas mulheres tão fortes, né? E eu falo fortes em poder, que bancam. Eu brinco que a gente precisa bancar a nossa estrutura. Exato. E vocês são duas mulheres que têm uma estrutura muito forte. E o Mulheres Seguras, Lidiane, quem senta nessa bancada tem esse poder, essa mulher que exala essa postura, esse posicionamento. Então, seja muito bem-vindo, e você é uma mulher também de poder, é uma mulher segura. Quem senta nessa bancada é uma mulher segura. E a gente vai começar querendo saber quem é a Lid, porque eu conheço a Lid, mas tem a Lidiane Barbosa, a profissional. Mas vamos saber um pouquinho. A Lidiane é roraimense, é família de onde? Conta pra gente quem é você, Lid. Nossa, a Lidiane Barbosa se descobriu uma mulher do Norte. Eu sou uma mulher do Norte. E você nasceu aqui? Eu nasci aqui em Boa Vista. Da minha geração em diante, nós já nascemos aqui. Mas antes nasceram onde? Meus pais são do sul do Brasil. Meu pai era, né, que ele já é falecido, do Rio Grande do Sul. E minha mãe do Paraná, Cascavel. E migraram para cá. E é uma história de migração, né? A minha família migrou da Itália para o Brasil. Olha. E depois a minha família do sul para o norte. E aqui a gente fez morada. Foi quando tudo aconteceu. A vida mudou, tudo. Então, assim, foi uma virada de chave para minha família, né? O sucesso aconteceu, eu venho de mulheres de sucesso, então... E aí eu me vi uma mulher do norte mesmo, né? Porque como eu sou de uma família do sul, você ainda fica um pouco perdida, né? Você não é do norte, você não é do sul, você é da onde? E aí eu tive uma vivência muito bonita numa terapia, numa das muitas terapias que eu já fiz. E eu me vi como uma mulher do norte, que eu preciso levar essa voz do norte para fora também. Sim, né? Incrível. E as mulheres da sua família, assim, eu vejo que assim, tem muita força nessas mulheres que você conta pra gente, rodas de conversa, rodas de leitura, rodas de cozinha. Conta pra gente como é que é essa ancestralidade feminina da sua família, Lid. A minha família é muito unida, e as mulheres mais ainda. Os homens saíam para trabalhar, que a maioria era caminhoneiro no início da vida, e ficavam essas mulheres em casa com esse tanto de criança. Então, eu sempre comi comida boa, comida caseira. Então, assim, sempre foi esse meu estilo de vida. Eu só fui comer uma comida, um pão, que não era um pão que minha mãe fazia, eu acho que eu devia ter uns 16 anos. Nossa, que incrível! Porque tudo era pão caseiro, macarrão caseiro. Então, eu vim dessas mulheres, dessa estrutura de família. De cozinha, ao redor do fogão. E o engraçado é que o ano passado, 2024, que eu fiz eu fiz 12 meses disso, eu falei, eu preciso resgatar essas matriarcas. Olha. Porque a maioria ficou viúva, né? Meu pai faleceu, meu tio faleceu, então a maioria tá viúva. E eu falei, como é que eu vou fazer essas mulheres ainda se sentirem valorizadas? Né? Elas têm tanto... Eu não cozinho nada, gente, mas eu fiz um movimento, né? Nossa, você não chegou a sentir, meu Deus, toda a minha ancestralidade, cozinha e eu nada? Não chegou a sentir esse peso de que, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa? Não, eu sou bem resolvida nesse sentido, assim, mas eu queria que tivesse... que as gerações menores... Continuasse, né? E aí o que eu fiz? Eu comecei na casa da minha tia e falei assim, olha... Uma vez por mês, nós vamos nos encontrar e vocês vão ensinar uma receita. Olha que incrível, gente. E foram 12 receitas, porque foi um ano. E não foi só isso, né, gente? Você vê as crianças brincando, então teve bolacha caseira, pintada. Vocês publicaram isso em algum lugar? Eu publiquei um pouco no meu Instagram. Confesso que naquela época eu não era muito ativa. Gente. Mas eu vou resgatar para fazer um regresso do que aconteceu, porque foi muito lindo. Elas se sentiram amadas, elas se sentiram valorizadas, porque era elas que ensinavam. Sim. Então vocês se reuniam com essas mulheres faziam as receitas que traziam na história da vida delas e aí confraternizavam com vocês, além de compartilhar esse conhecimento, né? Exato. Passando através da oralidade ou da escrita? As duas. As duas coisas. Eu filmava. Gente, olha que coisa incrível. Então, você que tem uma avó, uma tia, que tem algo que quer repassar para a geração futura, olha que coisa linda você aceitar esse presente e fazer disso um grande compartilhamento familiar.
Coisa linda, Lídia. E a gente não tirou os homens. Então, o que acontecia? Começávamos cozinhando às 4h e finalizávamos com todos. Porque o masculino e o feminino ele tem que estar junto. Né? E eles vinham do trabalho... E aí a gente fazia a maior festa. Era uma vez por mês, uma festa incrível. Além do resgate desse valor familiar, né? Que tem muita gente que você fala com essa pessoa e é só correria para cá. Ai, não tô sem tempo, tô trabalhando naquela coisa. Mas realmente, se você se propõe fazer uma reunião familiar pelo menos uma vez por mês, eu acho que isso vai fazer grande diferença. Né? Você cultua a tua ancestralidade e o conhecimento que essas ancestrais trazem para a família. Nossa. E a cura, né? É uma cura. É uma cura. E você, como terapeuta, trazer isso deve ter sido mais lindo ainda, né? Porque você tinha muita consciência do que estava acontecendo ali naquela roda. Tinha. E a gente tem que parar, né? Veio a pandemia e a gente perdeu pessoas na pandemia. E eu lembro, assim, isso tudo também veio porque eu falei assim, gente, antes chamavam a gente para os fins de semana e a gente, tô ocupada, tô cansada, não sei o quê. Exatamente. E pessoas morreram. E não vão poder mais compartilhar finais de semana. E hoje é um lema meu. Se minha tia me chama, eu tô indo comer na casa dela. Sabe? Porque eu falo assim, eu quero aproveitar a vida delas. Sabe? Enquanto elas estão aqui. Sim. E jogamos canastra, né? Que a gente gosta de jogar canastra lá em casa. Ela fica se exibindo com essa canastra dela. Não conheço, é uma brincadeira? Ela tem uma brincadeira que ela fala, como é que é? Eu não jogo com principiante. Não joga com principiante. Ela não tem paciência para iniciantes. Gente! Já eu sei que não vou me convidar. Porque também não faço. Mas tem mesa para principiante, eu só não participo. Que legal. Mas é uma delícia, gente, essa família. Eu sou família, né? Eu nasci com esse núcleo familiar, com essas mulheres. E é uma delícia. E a gente... O que eu vejo hoje, né? O idoso, ele vai ficando silenciado. Sim. Então, a gente precisa fazer esses movimentos para os nossos idosos entenderem que o maior valor é deles. Eles vieram antes. Eles vieram antes. Teve uma receita que foram 5 receitas diferentes. Porque a mãe de cada uma ensinava de uma forma a mesma coisa. Sério? E foram feitas 5 receitas, sabe? Nossa, que incrível. E a gente resgatar esse amor, eu gosto, sabe? Sim. E assim, agora, saindo um pouco dessa questão do núcleo familiar, a Lidiane, como Lidiane terapeuta, você faz constelação familiar, constelação, né? E aí, quando você percebe essa cura que você fez através da cozinha na constelação, isso traz algo de positivo? Isso pode ser constelação também? Pode. Eu falo, constelação você faz todos os dias. O que é constelação, Lídia? A constelação foi Bert Hellinger que ele trouxe, que eu falo que é a terapia dos relacionamentos. Tudo vai para os relacionamentos. Então, eu falo, constelação você faz todo dia. Quando você entende que seus pais são maiores do que você, porque há uma hierarquia ali. Quando você entende que, por mais que você acredite que não tem pertencimento no mundo, você tem o principal. Quando você nasceu, você já pertenceu. E quando você entende a lei do equilíbrio. Então, constelação é quando você não tenta ser como é que eu falo? A psicóloga do seu marido. Né? É quando eu faço muito isso. Exato. Aí você vai... É um desequilíbrio. Queremos fazer, doutora. Quando você tenta ser a psicóloga. Porque assim, como eu estudo muito, eu sou sempre demandada pelas amigas, pelas pessoas. E o que você acha disso? E eu, assim, adoro me colocar nesse lugar. E eu lembro que uma conversa que eu tive... Olha só, Lidia. A gente ficou 7 dias juntos. Parecia 15, né, Parece, né? E a Lídia é muito sábia nessa questão dos posicionamentos e dos reconhecimentos das relações. E ela falou uma coisa que eu achei sensacional. Ela fala, você não pode tomar um lugar que não é seu. Então, assim, existe o lugar da terapeuta, existe o lugar da psicóloga, existe o lugar da esposa, da amiga. Então, eu achei isso fantástico, porque às vezes eu me coloco muito em lugares que não são meus. Eu sou ariana, gente. Inclusive, hoje é meu aniversário, viu? Estou fazendo o podcast no dia do meu aniversário para vocês, porque eu amo o nosso público. O presente é para vocês, né? O presente é para vocês. Ariana, né? O presente é para vocês. Mas aí, quando você ensinou isso para mim, e assim, eu agradeço esse ensinamento, Lídia, isso ficou muito claro, porque a gente acaba tomando muitos lugares que não são nossos. Então, às vezes, a filha toma o lugar da mãe.
Qual o prejuízo, qual é o reflexo negativo, Lidiane, quando a gente toma esses lugares que não são nossos? É o efeito. Do ponto de vista da constelação. Eu brinco sempre, às vezes eu atendo algumas pessoas e falo, minha vida tá ótima, ela já chega assim. Aí eu falo, eita, não tá não. Quem chega assim, tem até uma expressão que tu não vai usar aqui, né? Aí eu fico ouvindo, eu falo assim, aí eu sempre pergunto, como é que tá o efeito na tua vida? Quais são os efeitos? Porque a nossa vida são os efeitos. Você tá tendo um bom relacionamento com seu marido? Você tá tendo um relacionamento com o filho? Com a filha? Com seus amigos, como é que tá a sua vida social? Tua vida financeira, porque afeta tudo. Então, assim, ai, Lídia, tá ótimo. Ai, mas eu tô brigando com meu marido todos os dias. Aí você fala, oi, o que tá acontecendo aqui? Será que tá no lugar... Porque, gente, existem mulheres que querem ser mães dos maridos. Sim. Como que é isso, Lídia? Explica pra gente. Porque, assim, olha, presta atenção e anotem aí, que eu sei que tem várias mulheres que tratam os maridos como filhos. Como filhos. Lídia, como que isso acontece na prática? Eu brinco que, assim, gente, não chama marido de mamãe, sabe? Papai, não tem filho, não corta filha, o bife dele. Não corta o bife dele, meu bem, né? Porque isso é coisa de criança. Criança demanda. Então, quando você sentir que o seu marido, eu tô falando pra vocês, né? Ou a sua esposa, ela tá demandando algo que um filho demandaria, o que acontece com o filho? Os filhos a gente dá, né? Uhum. Você dá educação, você dá orientação, você dá dinheiro no início da vida. Uhum. Então, quando você tá nessa dinâmica de dar pro marido, olha, o sinal tem que estar em alerta. Porque ele não é seu filho pra estar recebendo, ele é um igual. Uhum. Relacionamentos entre casais são relacionamento entre iguais. Eu sou igual ao meu marido. A minha decisão tem o mesmo peso que do meu marido. Os acordos que eu faço é com 2 adultos. Então, como é que eu sei, Lidiane, que eu estou em papel errado? Quando você está mandando no seu marido, quando você está controlando o seu marido, quando você não deixa ele tomar uma decisão sequer, quando você não confia no seu marido para que ele tome uma decisão, tudo isso você está fora de lugar. Ah, Lidia, mas ele não vai fazer igual eu. Não vai mesmo. Ele é um homem. Ele tem um corpo de um homem, hormônio de um homem, pensamento de um homem. Ele não vai fazer igual você. Deixa ele fazer. Ótimo. Eu achei ótimo, a gente estava no treinamento, eu achei ótimo. Um monte de mulher querendo se intrometer onde tinha força. Aí uma olhou pra mim e falou assim, vamos? Eu falei, não. Eles são homens. É o papel deles. E aqui não é aquele papel besta, sabe, gente? Que a gente coloca assim, o homem é isso. Não, ele tem mais força. Sim. Eu vou servir de outra forma. Né? Há prejuízo quando a gente começa a ir para ideologias de que mulher pode tudo, todos os lugares que ela quiser ocupar, ela ocupa. Na constelação, isso é possível? É dessa forma mesmo? Ou não? Os papéis são bem definidos e a ocupação também? Os papéis são bem definidos, mas não nessa ideologia. Bert mesmo falava, ideologia prende. Exato. E eu não preciso ficar presa. Adorei isso. Aplica para casamento e aplica para a vida inteira. Ideologia prende. Ideologias prendem. Eu falo isso porque em determinado momento da minha vida eu realmente fui feminista. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, que aqui não tem juízo de valor. Mas eu não podia ser outra coisa senão isso. Sim. Então as minhas asas, elas ficavam presas. Sabe? E aí eu falei, gente... Você se limitou naquilo. Só aquilo? Sim. Né? Então eu não posso achar que um homem... Tem homens bons, que tem homens que vão cumprir-se no papel deles, sim, que tem mulheres saudáveis, homens saudáveis, mulheres que não são saudáveis, sim, homens que não são saudáveis. Então ideologia aprende. E a constelação, ela fala sobre isso. Observa o lugar que você está tomando. É pesado. Quando você está no lugar errado, vocês vão lembrar de mim. É peso. É pesado. Não flui. Olha isso é tão incrível, porque assim, porque a gente fala aqui muito, Lídia e Oriche, né, sobre as mulheres em exaustão na modernidade. Uma mulher que quer ocupar todos os lugares. Ela é a mãe, ela é a esposa, ela trabalha fora, ela quer ser perfeita, ela quer ser magra. Ela faz o exercício, ela posta no Instagram a foto perfeita. Só que essa mulher por dentro, ela está acabada, ela está exausta. Então, hoje a gente prega uma perfeição, até porque as redes sociais encaminham a gente muito para esse comportamento, só que quando você vai olhar essa mulher, ela está em frangalhos. Né? Então, a constelação vem justamente dizer o seguinte, ei, é cada um no seu papel. Quando você ocupa vários papéis, isso vai te cansar, vai te colocar em exaustão. Seria isso mesmo? Isso, eu brinco, eu falo assim, gente, vocês já observaram que a nossa transformação, que fala assim, ou é isso ou é aquilo, não é tudo. Ela é de dentro para fora e de fora para dentro. Sim.
E um dos grandes poderes que tem é você pedir ajuda. Eu falo que o dar conta de tudo é, inclusive, dar conta de pedir ajuda. Você entende? Isso é dar conta de tudo. Porque quando a sociedade de hoje fala dar conta de tudo, é essa mulher que você está falando. Sim. Só que a mulher sábia, que dá conta de tudo, ela entende que ela precisa de ajuda. Correto. Que ela precisa delegar. Delegar, que mulher tem muito problema com isso. Eu falo isso porque eu aprendo todos os dias. Sim, realmente. Será que todas temos esse problema? Eu acho que sim. É do nosso comportamento feminino. Eu trabalho feminino. todos os dias isso, porque delegar é difícil pra gente. E falando em mulher sábia, hoje eu quero propor um brinde para a vida da nossa Francilene. Porque ela hoje está renascendo. E é uma honra para mim, doutora, que você esteja conosco num dia tão especial. Saiba que eu lhe amo sua vida. Ela nem sabe, mas ela é minha mentora de vida. Hoje que ela está sabendo, então obrigada. Sabendo hoje. Eu vou mandar um pix para ela. Então, parabéns, minha doutora linda. Obrigada. Feliz aniversário. Era muito importante fazer esse brinde à sua vida, porque eu sei que você transformou a minha vida e está transformando a vida de muitas, muitas, muitas mulheres cada dia. Parabéns. Muito obrigada por compartilhar comigo essa bancada. Muito querida. Nós somos arianas, nós duas. Então, Total. E olha, brindando com o nosso patrocinador Parima, o Chaleão, vai ficar ainda muito melhor. Melhor então, ainda. Obrigada, Chaleão. Você pode encontrar em todos os supermercados da cidade, em todas as distribuidoras. E esse aqui é sabor frutas vermelhas. Mas aproveitando, vamos falar do nosso, aproveitando que a gente está falando de patrocinador, vamos falar do nosso patrocinador Parima Rent-A-Car, nosso notável empresário da cidade, que tem a melhor locadora de veículos, mais novos, os melhores contratos, os melhores preços, e você não vai ter problema. Então, você que está chegando em Roraima, você que precisa alocar um veículo, que já mora aqui, procure a Parima Rent-A-Car, porque são os melhores contratos, os melhores veículos, e você não vai se arrepender. Brinde de novo. E feliz aniversário para mim. Feliz aniversário. Acho que foi hoje perfeito, né? Esse dia. A Lidiane, que faz parte muito da vida da doutora também, da minha vida. E hoje falando, depois dessa experiência que vocês tiveram, né? Nessa semana passada, realmente assim. Vamos contar um pouquinho, sendo perfeito, né? Tá sendo perfeito. Isso. Vamos contar um pouquinho sobre o que aconteceu, porque eu tive a satisfação de, juntamente com a Lidiane, nós, na verdade, ficamos nós três no mesmo quarto, eu, a Lid, e a doutora Luciana Kulay, delegada de polícia também. E foi uma experiência incrível. Acho que teria que ser nós três ali, né, Lid? Eu falo que não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Cada uma com a sua personalidade, sua vivência. Foi incrível. Mas a gente vai falar no segundo bloco sobre esse assunto, porque esse assunto vai render bastante. Mas, Lid, eu quero fazer uma pergunta para você. Você trabalha na constelação, você trabalha com aqueles bonecos? Sim. Chamam bonecos mesmos? É bonecos. Pode ser qualquer coisa, na verdade. O que acontece? O nosso qualquer cérebro... coisa? Vamos pensar aqui. Eu posso fazer com essas duas taças. Pode fazer com as taças? Posso. Pode fazer com isso aqui. Pode fazer com saquinho. Pronto. Porque sabe por quê? Como funciona? Na Vamos verdade, lá. isso aqui são representações. Tá. Eu posso fazer sem nada, inclusive. Mas a pessoa precisa ter muita consciência. Um nível de consciência maior. Então, por que utiliza, por exemplo, os saquinhos? Nós somos muito fotográfico. A gente gosta de ver as coisas. E as pessoas, elas se sentem mais confortáveis quando começa a ver os movimentos mesmo através dos bonequinhos. Sim. Mas a força é totalmente do campo delas. A informação é toda delas. Né? Eu sinto, por isso que eu amo o corpo, né? Eu tenho esse movimento com o corpo. Por quê? Porque ele dá todas as informações que a gente precisa. Isso aqui é só um instrumento que a gente utiliza para a pessoa sentir. E eu sempre quando eu estou no meu atendimento, o que você está sentindo no corpo? Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa que é racional, eu sinto que... Aí eu falo, mas como é que está teu corpo? O corpo não mente. Literalmente o corpo não mente. Então eu falo, tá leve, tá pesado. E a pessoa fala assim... Chega, ela faz assim, tá pesado. Aí ela começa a realmente trazer a verdade. Sim, né? Sim. Você pode mentir pra mim, você tem todo o direito de mentir pra mim, mas você tá mentindo pra você. E aí a gente não consegue mostrar um caminho, trazer uma consciência, uma solução, nem nada.
Eu acho muito interessante. Então, por exemplo, eu vi uma vez que a terapeuta pedia para a mulher para a pessoa colocar assim, onde você coloca o seu pai? E ela colocava o pai atrás da mãe. Ou seja, já tem ali uma interpretação. Ali já tem um desequilíbrio, porque a constelação é isso. Ela vai te mostrar os desequilíbrios. Se está em desequilíbrio, a gente precisa olhar para isso. Porque a vida, na natureza, ela sempre busca o quê? O equilíbrio. O equilíbrio e a ordem. Sim. Exato, o equilíbrio e a ordem. Bert tem uma coisa que eu amo, que ele fala assim, não existe amor sem forma. Aí, Sem forma. Como você poderia explicar Por melhor? exemplo, o amor é esse líquido. E a gente precisa dessa taça para dar forma. Porque senão ele se esvai. É isso que a gente vê, por exemplo, quando pessoas se separam amando. Porque o amor não tem forma. Às vezes eu amo, mas eu te bato. É uma forma doentia. Sim. Então, você entende? Então, assim, o amor, ele precisa de uma forma. Então, é possível você amar e mesmo assim você ferir, agredir? Sim. Só que assim, é em desequilíbrio. Existe o amor cego e o amor que cura. E aí a constelação, ela vai dar um panorama do que tá doendo. Eu já deixei alguém que eu amei muito. Mesmo amando, era um amor que estava me machucando. Sim. Não era um amor que estava me curando. Então eu tive que escolher Então por mim. dor seria ali o ponto o parâmetro para você decidir. Decidir alguma coisa? Sim, a dor. Se tá doendo, não vale, né? Agora eu fico assim, gente, mulheres, a Fran é delegada, a Luciana é delegada, você aqui, não esperem a violência. Isso não é. Pode ter amor, mas a forma não pode doer. Você entende? Sim. O amor precisa de forma, mas a forma não pode ser uma faca no teu peito. Sim. Uma arma na tua cabeça. Né? Então eu falo. E mulheres curam com mulheres, né? Sim. Isso é importantíssimo a gente entender. Por quê, Porque o feminino, ele olha para o feminino. O masculino, ele cura no masculino. E como funciona na prática? Mulher seria é muito conversa, boa mulher nisso. conversando com mulheres. Mulher. Quando vamos dizer que eu sofri alguma coisa, eu fui na delegacia da mulher e lá eu te encontro. Sim. Você me acolhe, você conversa comigo, você não está tentando resolver meu problema, entende? Senão a gente está ali no lugar errado, lembra do lugar? Sim, sim. Eu não resolvo o problema de ninguém. Tá. Então você está ali acolhendo, ali o feminino, ele já está recebendo. Sim. Está recebendo possibilidade. Mas se eu como vítima, eu for na delegacia da mulher e eu encontro um homem atendendo, isso muda? Muda, eu já fui atendida por um homem. Não estou falando que é errado, que às vezes é o que tem e a gente precisa trabalhar com isso. Mas muda a energia, muda a energia, campo. até o acreditar em você. Muda. Sim, não é que eles não acreditem, mas dá aquela duvidazinha. Eu senti aquela duvidazinha. Até porque a mulher, ela foi agredida por um ser, um masculino. E aí, quando ela vai na delegacia procurar ajuda, que ela encontra o masculino, ela faz associação ela também. Faz. Porque estamos falando de universos, de né? Universos totalmente diferentes. Nossa, que coisa interessante. Mas olha, vamos continuar esse assunto rapidinho, porque a gente já terminou o primeiro bloco, olha acredita? Que coisa boa. Já Rapidíssimo. O primeiro bloco já encerrou, mas a gente já continua, porque esse assunto está muito interessante. Volto já. Aliás... Voltamos no nosso segundo bloco do podcast Mulheres Seguras. Mulheres Seguras não pedem espaço, elas ocupam. E a gente está conversando com Lidiane Barbosa, nossa terapeuta incrível. E eu quero continuar, porque você falou uma coisa tão incrível, Lid, sobre a forma. Explica pra gente, o amor é uma forma e às vezes essa forma ela é deturpada, não é isso? Não, existe, o amor precisa de forma. Precisa de forma, ele precisa de forma. E existe o amor que cura e o amor que adoece. Sim. Né? E quando a gente está nesse amor que adoece, a forma dói. E aí você tem que sair. Se eu estou num relacionamento tóxico, o natural teria eu sair desse relacionamento tóxico. Mudar a forma. Mudar a forma. Essa forma, vamos dizer, o amor é esse líquido. Eu consigo mudar essa forma? A forma, sim. O líquido, não. O líquido é o amor, propriamente dito. E eu estou perguntando porque a gente lida diariamente com mulheres vítimas de violência doméstica e muitas mulheres acreditam piamente que elas conseguem, com insistência, com milagre, com fé, mudar o comportamento agressivo
do agressor, do meliante. É possível? Qual é a razoabilidade desse pensamento, Lidiane? Porque a mulher acredita que essa forma, ela muda. É possível ela mudar? Não a dele. Não a dele. Não a dele. A não ser que ele queira. Pois é, a não ser que ele queira. É possível se ele se abrir. Se ele querer. Mas não é possível você mudá-lo. Você pode... Ele tem que querer. Você entende? Então, é possível ela mudar? Não. Olha isso, gente. Vocês não têm capacidade de mudar o comportamento do homem agressor. A não ser, e aí não é você, que ele queira. Ou seja, ele que vai fazer a mudança acontecer. Porque no final das contas só muda se ele quiser. Se ele quiser. Eu tenho uma amiga, não é de agressão, mas ela é casada, que agora ela está com 20, né? Ela era casada há 15 anos na época. E ela estava... E nós mulheres, nós temos tendência de querer evoluir, de estar fazendo uma coisa, fazendo outra. Nós temos esse domínio, que a gente tem uma consciência maior. E aí ela chegou para a minha mestre de constelação e falou assim, e se eu mudar e ele não? Aí ela falou assim, na tua mudança, tu tem 2 caminhos no teu casamento. Você vai mudar, ele vai olhar a mulher maravilhosa que você está se tornando e ele vai querer te alcançar. Ou não. Ele vai olhar essa mulher e vai falar, não foi a mulher que eu casei, eu não quero essa mulher. Então, e o casamento vai terminar. Então, você tem que estar muito bem dentro de um relacionamento, entendendo que o que você é capaz de suportar. Exatamente. E ela mudou, graças aos céus, no caso dela, ele achou ela uma mulher fenomenal, fantástica, maravilhosa, e ele correu atrás do prejuízo dele. Entrou no Homem Inteiros, que é um programa de homens, fez o Legendários e tantos outros, porque ele falou, eu preciso estar ao nível dessa mulher, você entende? Ele quis acompanhá-la. Ele quis acompanhar essa mulher, a mãe dos filhos dele. Então, de uma forma é isso, mas poderia ter dado tudo errado e tá tudo bem. Sim. E aí eu falo, você tem estrutura corporal para bancar isso? Cuidado com o que você pede, né? Exato. Você E eu pode achei conseguir. bonito uma vez que eu falo assim, não fale de uma mulher que apanha, nenhuma que seja. Nenhuma, porque violência não pode ser tolerada, né? Porque quantas que tu sabe que ela apanhava do pai, ela nunca teve outro exemplo. Então, assim, cuidado, isso é um padrão delas. É padrão. É a forma. Lembra padrão. que a gente estava falando da forma? Sim. A mãe apanha do pai, que bate nas filhas. A probabilidade de ela arranjar um marido nesse mesmo padrão é muito grande. Sim. Entende? Então, assim, gente, cuidado. Eu vi uma mulher de Posses, muito rica, que caiu nisso. Mas vinha de um agressor em casa também. A mãe também apanhava do pai. Então, pra gente ver que não é classe social, é Não padrão. Sim. Padrão. Agora, sempre vai ter alguém que vai fazer diferente de algum... Ou vai morrer, né, Fran? Sim. Ou ela vai acordar e romper esse padrão. Esse e padrão. tem como. Sim. Mas vai exigir. Exatamente. Nossa, Isso aqui dá para 3 podcasts, né? dá para 3 podcasts. Esse assunto está bem interessante, porque tem tanta mulher que às vezes nem sabe que ela precisa sair disso. Até que chega uma Lidiane na sua vida e olha, vou te mostrar onde você está e para onde você precisa ir. E eu atendi uma menina que ela falou assim, eu me quebrei. Eu falei, que bom. Então agora tem como a gente se reconstituir. Porque se você não quebra, se você não quebrou, você ainda vai... Nós temos a tendência de aguentar muito, gente. A gente aguenta muita dor física. Sim. E a gente aguenta muita dor emocional. Exato. Então, quando ela chegou pra mim e falou assim, eu estou quebrada, eu estou em 1000 pedacinhos. Ela falou pra mim, eu falei, que bom, a partir daqui a gente vai trabalhar uma coisa nova. Incrível. Isso você está falando uma coisa tão incrível, porque, por exemplo, a mulher, ela aguenta dor, ela tem uma tolerância à dor muito grande. Diferente do homem, por exemplo, eu tiro, porque meu marido, por exemplo, ele corta o dedo, ele já fica... Deus. Eu não, eu tenho um nível de tolerância à dor eu grande. acho que é de homens total, doutora, porque... É de homem. É do homem, É né? do homem. O Diego, E isso o Diego não- cortou um galho de uma planta ontem, passou o dia em cama com dor no braço. Não, E que isso bom. não desmerece aos homens maravilhosos que acompanham a gente aqui no podcast. Mas a verdade tem que ser dita. Vocês não aguentariam a dor do parto. Não. Até porque não é o papel de vocês, né? Mas eu acho bonito, assim como a gente não tem a força deles. E Força assim como, física. exatamente, assim como a gente não Né? não temos Não a tem. força física do homem. Isso é fato.
Isso é biologia. E essa capacidade de proteção, né? Porque agora falar em quando os homens são protetores da gente como mulheres é uma coisa linda que a gente só sozinhas não íamos conseguir muito, né? Não teríamos chegado a esse nível de sobrevivência sem os homens. Né? E é assim que eu falo do papel, né? Que as pessoas colocam um papel tosco, desculpa a palavra, né? Mas assim, existem papéis diferentes? Existem. Mas a questão é que não tira o teu mérito nem o deles. Sim, não exato. é? Sim. Eu não tenho a força de um homem, mas eu aguentei 1 ano de alergia, até o meu corpo parou mesmo. Eu tomei um antialérgico que não faz dormir, eu acho que eu dormi 16 horas na época. Mas você entende que eu aguentei 1 ano? Eu aguentei 1 ano. 1 ano. Sim. Né? Então, esse é o nosso nível de aguenta. Né? E aí vem um ponto muito, muito importante. Como a gente aguenta muito, a gente vai num nível de tolerância e de suportar da dor até chegar à exaustão. Então, uma mulher, por isso que eu respeito isso que você falou, é muito interessante. Eu respeito muito uma mulher que chega na delegacia pedindo ajuda. Porque quando essa mulher chega na delegacia pedindo ajuda, essa mulher já suportou muito. Essa mulher já tolerou demais, essa mulher já foi em todas as áreas e possibilidades que ela podia para não ir à delegacia. Então, quando ela chega até a delegacia, é porque ela já não tem mais outra saída. Lá é o último... Olha eu batendo aqui. Lá é o último estágio. Então, eu respeito demais essa mulher que chega até a gente para pedir socorro. Pedir socorro. Eu falo que o maior hater de uma mulher são as mulheres. Eu falo que os homens nem precisam se esforçar, sabia? Porque eles não precisam mesmo ofender uma mulher, a não ser, a gente sabe que ofende, mas você entende que nós mulheres vamos lá e detonamos a outra? A gente coloca a outra para baixo. A gente tem sempre um julgamento para a outra. Mas sabe quando a gente vê isso, eu vi até um artigo interessante ontem, Lid e Oris, uma mulher falando que a outra teria insultado ela aí, e a mentora falou assim, mas essa mulher não estava falando de você, ela estava falando da própria sombra. Isso. Ela estava falando dela. Uma mulher que ofende, que julga, que menospreza, ela está só reproduzindo o que ela tem como sombra dela mesma. Então, presta muita atenção, amiga, quando você estiver falando, julgando, condenando outra pessoa. Será que você não está falando de você? Provavelmente está. Provavelmente está. Falou a terapeuta. Mas vamos falar então, Lidiane, e agora você é uma terapeuta comportamental de alto impacto. Treinadora implacável? Implacável. O que é o treinador implacável? Nossa, eu falo que é uma mudança de mentalidade e de vida. Eu até estava falando antes com vocês que eu falo que eu fiz várias coisas já na vida, mas esse treinamento, ele realmente me quebrou. Graças a Deus, né? Que agora vocês vão lembrar de mim, né? Que bom. Que bom, me quebrou. Vamos reconstruir agora. Vamos reconstruir agora. E o que traz... O que traz para você como profissional e como pessoa todo esse treinamento? O que foi esse treinamento? Quanto tempo durou? O que ele é? Né? O MTI é um método, né? É um método de treinadores implacáveis do André Kasher. É Kasher ou é Kasher? Eu sempre me confundo. É Kasher. É Kasher, né? E ele te leva à exaustão física e emocional. São 7 dias você dentro de uma imersão num hotel, convivendo não só com eles, como com todos os seus colegas lá. Gente do Brasil e do mundo, inteiro, né? E das diversas condições financeiras. Isso. Então, é um ecossistema muito rico, né, Fran? Legal. E não é só isso. Ele é um ecossistema que se alimenta, se nutre. Então, foi incrível conhecer pessoas incríveis de outras regiões do mundo. Tinha portugueses, angolanos, Moçambique. Né? Tava lá. Canadá, é verdade. Então, assim, e foi incrível. Tinha dias, eu achava legal que as minhas colegas de quarto, às vezes a gente tava conversando assim, eu não vou fazer. Elas falavam, sabe? Aí eu só fazia assim, e a gente ia. Né? Quando chegava lá, eram as que mais se entregavam. Olha só. Fala uma dinâmica, Lid, que foi assim, muito surreal para você como terapeuta e como pessoa. A minha foi a roda de fogo. A roda de fogo. Explica pra gente a roda de fogo. A roda de fogo é um grupo que vai te levantar nas alturas
E lá em cima você vai dar um grito primal. Não é um grito que sai da tua garganta. Ela sai... É visceral. É visceral. Caramba. E você acha... E eu tava rouca, né, Fran? Um dia antes eu tinha gritado muito numa dinâmica. Eu tava sem voz. E aí eu lá, não vou conseguir, né? Eu comecei, né? Eu não vou conseguir, não vou gritar. Gente, eu fui a que mais gritei no meu grupo. E realmente sai aqueles medos. Pra mim foi isso que aconteceu pra mim lá. Saiu medos que eu nem imaginava. Meus e de toda a minha ancestralidade saiu ali naquele grito. E pra mim foi um dos mais impactantes pra mim ali. Teve tantos outros, mas esse foi... A roda de fogo pra mim, porque eu fiz esse curso com a Lidiane também, então eu sou treinadora implacável também. Mas, Lid, a roda de fogo foi incrível, porque a dinâmica, ela te sugere a gritar todos os seus medos, as suas limitações, tudo que está preso. E o que é interessante é que quando você achava que não tinha mais o que gritar, o instrutor dizia, ainda tem. E você tinha mais coisa. É como se você fosse retirando coisas de dentro de você e colocando aquilo para o universo. Foi incrível, incrível. Mas, além dessa, eu amei, foi o arquétipo do poder. Nossa, mas ela que o arquétipo do poder, explicando para quem não tem ideia, o arquétipo do poder, você sai vendado, né, à noite, tem uma fogueira no meio do gramado, é uma fazenda lá, o local, e você vendado, ele vai fazendo o que ele chama de emotização, ele vai contando ali uma história, induzindo você mentalmente para você subir uma montanha interior. Na verdade, uma montanha imaginária. E você vai subindo e no topo dessa montanha, você vai encontrar o teu animal, o teu arquétipo de poder, que é o que você como que seria, Lid? Se identifica, né? Agora, o que mais interessa, eu sempre fui essa mulher de força, leoa, cheia de garra para fazer as coisas. Então, eu imaginei, Lidiane, assim, meu animal de poder é um leão, é um tigre, é uma leoa, uma onça. E o que é interessante nessa dinâmica é que você não escolhe o teu animal de poder, o teu arquétipo de poder. Ele escolhe você. E quando a gente chega no alto da montanha, você vê vários animais ali e o teu animal de poder, ele te encontra. E o meu foi o da águia. Da águia. A águia me encontrou. Que show! E o seu, Lid? O meu foi uma onça. Foi uma onça. E nada a ver, né? A gente olharia pra Lid normal. Totalmente assim, invertido total. Não, e foi ótimo, porque realmente, território, né? E muito norte, da mulher do norte. Igual a Fran falou, tinha todos os animais lá. Todos. Né? E a onça veio e ela entra, né? É um arquétipo do poder que ele entra em você. Ela entra. E aí eu vou falar agora em primeira mão, né, Lidiane? Já vamos dizer aqui. Dizer assim, só um pouquinho do que vai acontecer. Agora, final de outubro ou primeira semana de novembro, nós vamos trazer aqui, eu, Lidiane, terapeuta, e a outra colega delegada de polícia, a doutora Luciana Kulai. Nós iremos trazer essa vivência, mulheres seguras, vivendo todas as experiências que a gente viveu no MTI aqui para as mulheres, em primeira mão. Então, assim que abrir as inscrições, corram e se inscrevam, porque são poucas vagas e vai ser muito concorrido, eu tenho certeza. Vocês não têm ideia do que a gente vai fazer aqui com vocês. Então, assim que a gente começar o anúncio da abertura das inscrições, corram. Gente, olha, só aguarda, né, Lidiane? Vai ser maravilhoso, gente. Vai ser incrível, incrível, incrível. E a energia do avanço, né, Fran? A energia do avanço. Sabedoria, cura e avanço. É um triângulo de força que a gente vai trazer para vocês, ensinar e treinar. Vocês serão forjadas a serem mulheres seguras de verdade nesse evento que a gente vai fazer com vocês. Lid, a parte é uma nova carreira que você está começando agora, né? Agora publicamente fora da constelação familiar. Tem o corporal branding. Gente, que chique. O que é o corporal branding? E como se conecta? Como você faz para conectar a constelação familiar com o corporal branding? E como é que vai levar isso agora para frente? Porque assim,
Eu tenho uma anedota muito legal com a Lid. Quando eu conheci a Lid, ela não era assim, ela totalmente contrária do que vocês estão vendo hoje. Verdade. Uma mulher que realmente não se achava nada elegante, nada feminina. Tava no casulo ainda. Totalmente. E onde ela se reconhecia, ela tinha sua narrativa. Eu não sou uma princesa, eu não sou uma mulher elegante. E olha, a partir do momento que ela decidiu... Mas assim, quando eu conheci ela, eu vi... Porque ela estava palestrando, eu falei pra mim, não, ela nem sabe o potencial feminino, essa feminilidade, essa elegância que está dentro dela. Pra minha maior surpresa, né, uns dias depois, eu vi ela de novo, não foi dias, acho que uns meses depois, né, amiga? E ela estava transformada total. Ela já estava tomando pose da feminilidade, de viver isso, da elegância. E agora ela está na frente, no comando do corporal branding, que tem a ver muito com isso, né? Nossa, vamos querer saber tudo, porque quando foi esse estalo da Lid de antes para a Lid de agora? Eu quase fiz uma festa, tá? Quando eu vi essa nova Lidiane, eu falei, amiga, pelo amor de Deus, não acredito. Conta. O corporal branding, ele é movimento. Nós temos uma linguagem não verbal, só que as pessoas só falam sobre ela. A linguagem não verbal é movimento. Como você movimenta na vida, como você olha na vida. E aí eu me apaixonei, primeiro procurando para mim, né? Eu falo assim, qual é o caminho? Na constelação eu uso muito o corpo para sensações. E aí eu falei, como é que eu posso agora usar também do corpo para integrar tudo? E sempre integra. Eu sou aquela pessoa que eu vou integrar todos os meus conhecimentos, gente. Sim. Não tem... E tudo faz sentido. Sim. Né? Então, quando a gente lembra de feminino, a gente lembra de movimento, a gente lembra de ocupar espaço. Sim. Né? Quantas mulheres, né, Fran, que você vai, elas vão assim, sim, encolhidinhas, elas não estão ocupando espaço. Então, quando o corporal branding chegou na minha vida, um negócio que ocupava espaço demais, né? E aí ele me ensinou, falou assim, ocupa o teu. E aí veio o arquétipo do poder, o quê? Uma onça. Onça, ela tem um território determinado, ela não vai para além desse território, mas ela ocupa e ela é